Graça e paz, irmãos. Negócio de Laurindo e Lazarino dá para formar uma dupla caipira, não dá? Não é engraçado isso, né? Quando eu vi também a propaganda, eu achei interessante esse negócio aí. Alguém me disse que tinha um controle aqui. Cadê o controle? Ah, é aquele embaixo aqui? Deve ser esse. Esse? Está ligado ou precisa ligar? Irmãos, deixa eu me apresentar rapidinho. Minha esposa, Hélia, fica de pé um pouquinho. Estamos, eu e ela, hoje amanhã com os irmãos aqui. Eu quero... Está funcionando esse negócio aqui? Só clicar? É isso? Só... Que homens bonitos, né? Olha. Então, esses são os nossos 3 filhos, tá? Filho de pastor tem que andar assim, ó. É a regra lá em casa. São vestidos assim todo dia, né? Levanta cedo até a noite assim. Não, é brincadeira. Na verdade, eles estão vestidos assim porque era no casamento de um deles, né? Mas o Lucas, que é o da sua esquerda aí, é o nosso filho mais velho, né? Esse menino com esse bigode, né? O Lucas é o único solteiro, na verdade, em casa. Não mora com a gente já há 7 anos, mais ou menos. O Lucas é formado na Unicamp, nesta área de cinema, TV, e ele mora em Campinas, ele trabalha em Campinas, numa produtora que faz documentários para o canal Futura, né? Inclusive a gente fala isso com todo orgulho, né? Mas toda sexta-feira à noite, sábado ao meio-dia, tem uma série que aparece no canal Futura, né? Da Nascente à Foz, no finalzinho, aquela letrinha lá, assim. Você caça lá, aparece o nome dele lá. Lucas Lazarino é o nosso filho mais velho, né? O da outra ponta é o João, né? O João é casado com a Larissa. O João é pastor, né? Pastor de jovens da Igreja Batista do Redentor em Americana. E apesar de ser pastor, ele ainda estuda. Ele faz uma faculdade de educação física ainda, porque ele trabalha com atletas em ação. Ele é atleta, né? Trabalha com atletas em ação, então ele ainda está fazendo uma outra faculdade por conta de que ele precisa de um número lá de registro para que ele possa fazer algumas atividades, né? Mas esse é o nosso filho João. E o do meio, o mais baixinho ali, é o Timóteo. O Timóteo também é pastor, né? Pastor Timóteo, casado com a Carol. O Timóteo, ele é pastor da Missão Batista Comunhão. A Missão Batista Comunhão é uma missão da nossa igreja. Fica num bairro ali entre Americana e Santa Bárbara. O Timóteo, ele é o pastor lá. E nós estamos aguardando esses 2 meninos netos, né? E o Lucas, quando casar, também nos dará netos, né? Mas, graças a Deus pela nossa família, nós queremos que você ore por esses meninos, né? São bênçãos de Deus para a nossa vida. Já os criamos, só eu e ela agora, né? Em casa, moramos numa casa grande, né? Então a gente fica brincando de correr para lá e para cá. É uma coisa muito boa. Muito bem. Como foi dito aqui, eu estou em Americana. Americana não é tão longe daqui assim, mas Americana são várias igrejas batistas. A primeira igreja batista é uma igreja antiga, tem 80 anos já, e nós temos ali uma equipe de pastores naquela igreja, e eu sou pastor de famílias. Não confunda, eu não sou pastor de casais, né? Tem gente que fala, você é pastor de casais? Não, não sou. Sou pastor de famílias, né? Então, nós temos um programa para a família toda na igreja, que envolve os casais, envolve pais. No Ministério da Família também tem os jovens, fazem parte do Ministério da Família, né? Tem as mulheres, os homens. Nós temos várias atividades envolvendo toda a família durante o ano todo. E eu coordeno isso, estou lá desde 2014. Antes disso, fui pastor de algumas outras igrejas, na verdade 2, né? Essa é a terceira igreja que eu sou pastor, tenho 26 anos de ministério. E nesse período a gente passou por 3 igrejas, 20 anos como pastor titular, e agora, nesses últimos 6 anos, a gente está nessa experiência, que é boa em alguns aspectos, ruim para outros, né? A gente tocar o segundo violino, que a gente fala, né? A gente não está como pastor principal, mas nós estamos ali ajudando aquela igreja nessa área de famílias. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto, 1 Timóteo 5,8. Vamos lá? Você pode ficar de pé mais uma vez? 1 Timóteo 5,8. Só esse versículo, depois nós vamos entender melhor o contexto. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, deixar a sua Bíblia aberto nesse texto, porque nós vamos olhar para ele como um todo, você vai entender um pouco mais desse texto nessa noite aqui, é a minha expectativa. Vamos lá juntos? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus,
e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou pedir que só as mulheres, as vozes femininas, leiam nesse momento, e aí os homens ficam prestando atenção, né? No que elas estão falando. Vamos lá, as mulheres. Vamos inverter agora os homens? Vamos lá, bem bonito? Amém. Você pode se assentar. Essa versão que nós lemos é a versão do Almeida Revista e Atualizada. Se você pegar a versão do Almeida, talvez alguns tenham aqui, a chamada Revista e Corrigida, vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E aqueles que têm essa versão chamada versão NVI, a nova versão internacional, vai dizer assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. O tema proposto aí que foi me passado é esse, né, que está aparecendo na tela ali, né? Famílias que fazem a diferença no mundo. E é claro, é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre a importância de nós cuidarmos adequadamente da nossa família. É isso que eu quero focar nessa noite aqui. Mas entenda um pouco esse texto, né, o contexto desse texto que a gente acabou de ler. O apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um pouco inexperiente, e ele está na cidade de Éfeso, naquela região de Éfeso, e Paulo está instruindo Timóteo a respeito de algumas coisas na igreja, alguns cuidados com a sua igreja, né? E dentre essas orientações, ele vai falar do cuidado com as viúvas, né? E é muito interessante, porque Paulo, ele é muito claro nas suas declarações, ele consegue dar instruções que a gente entende com muita facilidade, né? Então, Paulo, o que ele está dizendo é: olha, vocês precisam, nesse contexto de muitas viúvas, que era aquele contexto lá, por conta de uma realidade, né, do contexto da época, né, onde é diferente do contexto de hoje, né, onde os homens se casavam já um pouco mais, com uma certa experiência, uma certa idade, porque eles tinham que, muitas vezes, pagar um dote, né, então eles tinham que ter condição para isso, para pagar o dote. E, naturalmente, as meninas se casavam muito novas, porque elas eram prometidas para esses homens, né? Eram os casamentos arranjados, né? Desde quando a criança nascia. Então, por conta disso, que acontecia era uma coisa natural, esses homens morriam muito mais cedo que as mulheres, deixando muitas viúvas, né? É o que deve ter acontecido, por exemplo, com José e Maria. A Maria devia ser bem jovenzinha quando casou. O José mais velho, você vai ver que durante os evangelhos, quando Jesus cresce, cadê o José, o pai? Sumiu, deve ter morrido, né? Maria fica viúva sozinha. Então, era natural que nestas igrejas houvesse um contingente significativo de mulheres viúvas. E o jovem pastor está lá, né, assumiu a igreja, e parece que a igreja está meio que pressionando o pastor, o que nós vamos fazer com essa viuvada toda aqui, né? Aí Paulo vai ser muito claro, dizendo assim, ó, versículo 3 ele vai dizer: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, né? Pois é, mas que negócio é esse, né? O que é viúva, verdadeiramente viúva? E aí, ele vai dar algumas instruções, né? Por exemplo, versículo 9 e 10, ele vai dizer: não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Versículo 16, ainda vai orientar assim, ó: se alguma crente, né, alguma mulher crente, tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são
verdadeiramente viúvas. Também versículo 4 vai dizer que aquelas viúvas que têm uma família, essa família deveria cuidar dessas viúvas, tá? Então assim, isso tudo é um contexto diferente do nosso contexto. Não sei quantas viúvas tem na igreja aqui, né? Quem são as viúvas da igreja? Mas hoje em dia a mulher, porque a mulher sabe o que faz, né? Ela fica viúva e ela fica bem, não é? Nós não temos esse problema aqui, assim. Tem viúva que está melhor que quando o marido estava vivo. Está feliz que só, né? Eu acho engraçado isso, porque assim, quando a gente compara homem e mulher, é muito diferente nesse aspecto, né? Porque assim, o homem, se ele fica viúvo, eu tenho lidado com isso, sabe? Pessoas ficam chateadas, porque assim, a mãe morreu, o pai era casado com a mãe há 40 anos, 45 anos, 50 anos. Aí a mãe morre. Quando há 3 meses o pai já está encantado por outra. E o filho fica decepcionado com isso. Onde é que você se viu? Meu pai dizia que amava minha mãe. Mas o homem é assim. Homem é assim, né? A tendência natural do homem é que se ele ficar viúvo, ele está com a mão no caixão da defunta ali. Sério, chorando, sabe aquele... Mas ele está com a mão no caixão e está meio que olhando assim, né? E se tiver alguém muito perto ali, que o console, é capaz que ele saia noivo do velório. É sério, porque o homem tem essa coisa da... O homem não pode ficar sozinho, né? Foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Deus disse, não disse? Não é bom. Porque assim, homens que ficam viúvos, ficam sozinhos, ficam meio abobados, né? Você pode reparar que ele fica meio perdido, ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Eu tive um pai que faleceu alguns anos atrás, ficou viúvo anos, né? Dava um trabalhão, porque assim, não sabe muito o que fazer. Agora, a mulher não. Mulher fica viúva, nossa, ela tira a carteira de motorista. Ela compra carro, ela começa a viajar para lá, para cá, reforma a casa, mas casar, ela não quer casar de novo, não. São poucas, né, que acabam fazendo isso, não é? Então, assim, o nosso contexto é diferente, porque a viúva hoje, ela fica bem amparada, ela tem aposentadoria, né, a pensão, e não sei o quê, e um monte de coisa. E muitas, eu falo sério, eu conheço muitas viúvas que estão mais felizes hoje do que quando era casado. Está cantando vitória, dando glória de pé. Porque assim, o marido acabava com a vida dela, né? E ela está feliz, nossa, um só, me ajudou a ter filhos e tal, e chega, não quero saber mais de homem nenhum na minha vida, né? Tem até gente olhando para ela, mas não quer saber. Então, naquele contexto era diferente. As viúvas ficavam desamparadas, porque os casamentos eram arranjados. Então, assim, tanto é que Paulo vai dizer assim, uma viúva jovem, casa de novo, é para casar. Você é livre para casar com quem que você quiser, com tanto ser do Senhor, vai dizer. Mas as viúvas que não tinham como se casar de novo, não tinha pensão, não tinha nada disso. Então, Paulo vai dizer, nós precisamos acolher essas viúvas, precisamos cuidar delas. Mas, ele vai dizer, precisa ser aquelas que são verdadeiramente viúvas, ou seja, que realmente precisam de uma ajuda nossa. E aí, nesse contexto todo, o verso 8 abre um leque muito maior, muito mais abrangente, onde Paulo nos deixa um princípio, dizendo que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, Paulo diz, negou a fé e é pior que um descrente. Então, com isso eu quero aqui nessa noite conversar um pouco com vocês sobre 3 verdades que esse texto nos aponta, que a gente precisa refletir sobre essas verdades, para qualquer idade, tá? Ninguém caiu do céu, né? Todos nós viemos de uma família, nós temos
pequenas ou grandes, mas nós temos uma família, né? Sempre temos. Então isso aqui é para todo mundo, né? A primeira verdade que está aqui é que toda família precisa de cuidados. Entenda isso. Toda família precisa ser cuidada. É preciso aprender a cuidar da família, é uma necessidade. Por isso que Paulo está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus. Por que Paulo, ele dá importância, se expressando dessa forma? Porque família precisa de cuidado. Família não é uma coisa automática, assim, que você, existe a família, tem a família, eu faço parte de uma família, e a coisa, deixa rolar que a coisa vai bem. Não vai. Famílias precisam ser cuidadas. Desde do Antigo Testamento lá, se você ler o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar problemas sérios envolvendo família. Você tem o irmão que mata o irmão. Você tem homens que têm várias mulheres, você tem adultério, você tem homossexualismo. Só em Gênesis, você tem um exercício, aproveitar o carnaval, que você está de folga, e ler o livro de Gênesis, você se depara com um monte de famílias que precisam ser cuidadas. Que tem problemas sérios nessas famílias, primitivas, lá iniciais, né, dos primórdios da vida. Já tinha problema. No Antigo Testamento você tem a família de Abrão, por exemplo, tem sérios problemas familiares. Família toda torta, né, umas ideias malucas. Deus promete para Abraão, promete para a esposa dele, vocês vão ser pai de muita gente. Eles são incapazes de esperar. A própria Sara dá uma ideia para ele, tem uma empregada aí, você não quer se deitar com ela? Porque assim, a questão é você ser pai, né? Você é o pai, pronta a promessa. Quem te falou isso? Que ideia doida. Gente, mas lá atrás o pessoal tinha essas ideias malucas? Tinha, você vê? Precisava cuidar daquela família. Abraão é uma família complicada. Família de Sansão, nem se fale, né? Que família complicada. Famílias como a família de Eli, os filhos de Eli, Deus nos livre disso, né? Mas todas as famílias mostram que havia necessidade de cuidar. Família precisa cuidar, não pode deixar, né? Hoje em dia a gente está com essa mentalidade que os filhos eles vão crescer, né? E eles vão decidir as coisas, né? Os pais estão deixando demais os filhos. Porque não estão entendendo que toda família precisa de cuidado, Você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar famílias com problema. Jesus se depara com um monte de gente com problema familiar, né? A mulher samaritana é um dos exemplos, né? A igreja de Corinto, capítulo 5, 1 Coríntios, você tem o rapaz que se deitava com a esposa do pai dele, que não era a mãe dele, né? Esposa do pai. Sei lá, a mãe morreu, o pai casou de novo, ele se deitava com a esposa do pai dele, né? Problema dentro da igreja, problema de família. Você vai se deparar com homossexualidade de novo no Novo Testamento. Romanos capítulo 1 vai falar sobre isso. Problemas envolvendo a família. Família, por ser esse conjunto de pessoas atingidas pelo pecado, é espaço de conflito, envolve responsabilidade. A gente vem na igreja, né? A gente está aqui na igreja, não sei se você está perto da sua família ou não, perto da esposa, perto dos filhos, né? E dá a impressão que é tudo, né? A gente faz aquela ideia de que família de igreja está tudo bonitinho aqui assim, né? Quando os meus filhos eram pequenos, né? E a gente ia pregar nas igrejas, com aqueles 3 menininhos, tudo um perto do outro de idade. O pessoal ficava olhando aquilo, acho que as pessoas acham que filho de pastor tem asa, né? É anjo que fica voando assim, fica voando o dia inteiro para lá e para cá, filho, desce daí. Não é isso, né? Nossos filhos deram muito trabalho, muito trabalho. Quando você olha e fala, nossa, são 2 filhos pastores. Eu preguei na ordenação do Timóteo, debaixo de muita emoção. Porque assim, o Timóteo tem muito trabalho, né? Tivemos que trocar de escola. Tivemos que fazê-lo, às vezes, devolver coisas que ele pegava. Filho meu fazia isso, matava de vergonha.
era pastor de uma igreja em Nova Odessa. E a igreja ficava assim, um pouco mais alto, tinha uma casa, um pouco mais baixo, no terreno do lado, né? Aí o vizinho veio um dia e falou assim, ó, pastor, é uma conversa chata que eu queria ter com o senhor, mas tem uns menininhos da igreja que ficam jogando pedra lá na minha casa, e tem a piscina, fica jogando pedra dentro da piscina, é difícil para a gente tirar. Será que o senhor podia falar com as crianças aí, né, e tal, né? Aí eu lá, aquela postura pastoral, dizendo assim para ele, você podia dar me ajudar a identificar essas crianças, né? Porque assim, é mais fácil, eu vou, falo com os pais e tal, né? Aquela postura pastoral, né? Estou disposto a ajudar. Eu falei assim, então, um deles é filho do senhor. É meu filho? É, filho do senhor. Chegava em casa, tinha que... Não podia fazer isso, né? Aquela vontade de esganar o filho, né? Eu vou matar essa criança hoje, está humilhando meu ministério. Eu tinha que sentar, conversar, cuidar, varinha no bumbum, né? Porque criar filho dá trabalho. Casamentos dão trabalho, né? Não é fácil. Eu sempre falo para os casais que eu nunca fiz um casamento que a pessoa chega ali diante da gente e diz assim, olha, eu estou aqui para ser infeliz. Casar com essa mulher feia, horrorosa, eu quero acabar com a minha vida. Nunca vi ninguém chegar assim no casamento. Já fiz centenas de casamentos, né? Nunca vi uma noiva chegar e falar assim, detesto esse rapaz, ele me enoja, mas eu quero afundar a minha vida mesmo, é isso que eu estou querendo. Eu mereço, porque eu sou filha de Adão, pecadora. Nunca vi. Todo mundo que vem casar, vem com aquela coisa de, eu quero ser feliz. Ninguém está querendo ser infeliz, todo mundo está querendo ser feliz. Só que rapidamente se percebe que os elementos da discórdia, da infelicidade, estão presentes no casamento, né? Não é fácil estar casado, né? Outro dia, conversando com um casal, falei para a esposa, sabe qual é o problema? O problema é que a gente casa com uma pessoa viva, né? Porque se casasse com um morto, não seria legal, se casa com uma pessoa morta. Então assim, ela está ali morta, no caixãozinho, você vai lá, dá uma olhadinha, arruma um véuzinho, né? Acabou, beleza. O problema é que você está casado com uma pessoa viva, você fala, ela não fica quieta, ela reage ao que você fala. Ela quer mandar em você, né? John Drescher diz que essa é a primeira grande tentação do casamento. Você querer recriar o cônjuge à sua imagem, à sua semelhança. Não é? Você quer que a pessoa se comporte igual você. E fica tentando mandar na pessoa o tempo todo, controlar a pessoa o tempo todo. Tem que cuidar. Família exige cuidado. Não é fácil. Não é fácil. Por isso eu queria que você entendesse essa primeira verdade aqui. Família precisa, toda família precisa. A sua não vai ser diferente, né? Então, não sei se você veio aqui nessa noite pensando assim, não, eu vou lá, porque lá de repente eu vou ouvir uma palavra, vai ter uma oração forte no final, vou fazer uma campanha de oração, e automaticamente a minha família vai ser uma bênção. Não vai ser. Vou te avisar que não vai ser. Tem que trabalhar, né? Porque família precisa cuidar, tem que cuidar. Tem que sentar várias vezes com o filho, falar com ele, tem que insistir com o marido, tem que insistir com a esposa, né? Tem que conversar. Os filhos também têm que aprender a lidar com os pais. Não é uma convivência fácil. Porque toda família exige cuidado. Mas quando na verdade queria que você pensasse um pouco nesta noite aqui, é que o que se espera é que todo cristão seja um exemplo de cuidado com a família. Por isso que Paulo está dizendo, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. Se você é um cristão, você precisa entender que é importante cuidar da família. O cristão deveria ser exemplo disso. Observe o versículo 4, vai dizer assim, ó, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos,
Esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom, é agradável diante de Deus. Percebe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, o cristão precisa aprender a cuidar da família. Ele tem que ser exemplo disso. Nós deveríamos cuidar da nossa família melhor do que o povo lá fora, né? Cuidar da família faz parte da piedade religiosa, da piedade cristã. Deus quer nos ver cuidando bem de nossas famílias. Por isso que Deus dá suporte para isto. Nós temos uma palavra rica em instruções para isso. Mas eu sempre pergunto para os casais que me procuram, porque eu tenho uma rotina de aconselhamento durante a semana. Casais me procuram para aconselhamento. Aí eu pergunto assim, ó, o que você já leu sobre família e sobre casamento? Nada. Já participou do retiro da igreja, que a igreja tem um retiro de família. Você vai, nunca me interessei não. A igreja tem encontro de casais, você participa? Também não. Como é que pode, não é? Como é que você pode afirmar assim, ó, não, a família é o bem mais precioso que eu tenho? Família é a coisa mais importante na minha vida. Como que é, se você nem estuda para cuidar bem dela? Como? Agora, para o seu trabalho você fez pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, agora a moda é fazer pós-doc. Você suca mesmo para ser doutor, agora você tem que ser pós-doc. E da família não sabe nada, não lê nada, não quer saber de nada. Não dá. Isso não é mais importante para você. Mais importante para você muitas vezes é o seu trabalho mesmo, é a sua profissão, a sua carreira. Não é a sua família. Porque se fosse sua família, você estaria se dedicando um pouco mais à sua família. Porque todo cristão precisa ser exemplo de cuidado com a família. Mas o que significa cuidar? Qual é o sentido de cuidar, né? Sabe que a palavra grega usada por Paulo é uma palavra um pouco rara no Novo Testamento. Nesse formato que ela está aí, ela vai aparecer aqui e mais 2 vezes no Novo Testamento. Ela vai aparecer em 2 Coríntios 8, 21, quando diz assim, pois o que nos preocupa, essa expressão, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A NVI traduziu assim, pois estamos tendo o cuidado, percebe a palavra cuidar? Estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. A outra ocorrência está em Romanos 12, 17, quando Paulo diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos, é a palavra esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Por isso que a NVI traduziu assim, procurem, ou se preocupem, ou cuidem de fazer o que é correto aos olhos de todos. A palavra cuidar, né? Esse verbo tem a ver com outro verbo que significa perceber, entender. É a nossa ideia que nós usamos para dizer assim, ó, captei, sabe? Eu não sei se hoje em dia se usa, na minha época se usava, que eu era jovem, né? Usava a expressão sacar, saquei. Ainda usa isso? Porque sacar também pode ter o sentido de, né? Mas não é, né? É essa ideia de que eu saquei o que você está falando, né? Eu captei. Só que essa palavra pronoel, ela tem a ideia assim de você sacou antes. Eu captei antes. De onde vem a ideia de cuidar? Aquele que não tem cuidado dos seus. Porque cuidar tem muito a ver com esforço preventivo. É você captar antes, é você pensar antes, é se preocupar antes, é fazer um esforço antes que a coisa aconteça. Pergunto, você faz isso? Porque essa é a responsabilidade do cristão, é prever, é prevenir, é antecipar, antes que a coisa aconteça. Eu sempre falo para os casais que me procuram para aconselhamento, dizendo assim, sempre podiam vir antes. Porque assim, ó, depois que está tudo acabado, destruído, aí vem procurar. Me chama antes, sabe, quando a coisa está fervendo lá em casa, quando começa a discussão, quando você começa a notar que seu marido está indiferente, quando você começa a perceber que teu filho não te obedece mais, me chama.
Mas não. Só chama quando descobriu lá um pino de cocaína nas coisas do filho. Mas agora que vocês vão procurar? Só depois que pegou uma mensagem no celular do marido que ele está traindo ela. Mas agora vocês vão me falar? Depois que a coisa entornou, aprenda a cuidar dos seus, seja um exemplo disso, observa, presta atenção. Nós vivemos hoje essa época de cada um no seu quadrado, não é? Cada um no seu quadrado. O filho tem a televisão dele, tem o tablet dele, tem o computador dele, tem o celular dele, tem a rede social dele, e fica lá. O pai e a mãe não sabem nem o que está acontecendo. Às vezes eu tenho que falar com pais da igreja, dizendo: você viu o que teu filho postou essa semana? Não viu, não percebeu, não acompanhou, não seguiu. Alguns até curtiu, é interessante. Né? Mas você curtiu aquilo, cara? Você não viu o que teu filho falou? Olha o que ele está postando. Cuida. Seja um exemplo de cuidado, presta atenção, observa. Você está esperando acontecer o quê? Né? O que você está esperando acontecer? Olha para a cara da tua mulher. Ela está feliz? Ela está bem cuidada? Olha para o seu marido. Você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Isso não é cuidar. Cuida. Aprenda a cuidar. Aprenda a fazer um esforço preventivo. Pensa antes. Se previna. A família tem que cuidar e o cristão tem que ser exemplo disso. Não espere a coisa acontecer. Faça o esforço preventivo. Vá nos encontros de casais que a igreja promove. Vai no retiro. Que bom que você está aqui nesta noite para ouvir, não é? Podia estar em casa. Mas está aqui, vai voltar amanhã, se Deus quiser, amém? Né? Leia livros. Busque conversar sobre a família. Mas é importante que você se previna. Cuida da sua família. Uma outra expressão importante aqui, essa expressão, né, quando você olha para o versículo diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus, aí vai dizer assim, ó, especialmente. Algumas versões diz muito mais. Isso é um superlativo na língua grega, né? A ideia é assim: você cuida dos seus parentes, mas aqueles da sua casa que mora com você, esses você cuida mais. E não inverta isso, né? Porque é uma mania que nós temos, né? Minha tia, ai, a minha tia. Sua tia não é sua mãe. Porque assim, a mãe maltrata, a mãe desobedece. Ai, mas a tia foi para Nova York, a tia trouxe presente para mim, a tia, queria que a tia fosse a minha mãe. Sua tia não é sua mãe é sua mãe. Aprenda a obedecer a sua mãe, honrar a sua mãe. É a mania que nós temos, né? Inverter as coisas. É amar quem está longe. Porque igreja, a gente aprende isso, né? Vamos amar o mundo que está se perdendo, mas não ama a pessoa que está sentada do teu lado, né? Resolve isso. Paulo está dizendo: cuida dos seus parentes, mas muito especialmente quem está na sua casa. Aprenda a cuidar de quem está na sua casa. Pare de olhar para quem está longe, que é a maneira de olhar para quem está longe, né? Estou cansado de ver jovens casais se casam e a moça ainda não entendeu que o marido dela precisa ser mais cuidado que o pai dela. É o seu marido, não é seu pai mais. Seu pai é familiar agora, fala isso para ele, né? Se fosse aqui uma igreja pentecostal, eu ia dizer assim: ó, fale para o seu pai que está do seu lado, você é meu familiar agora, né? Minha família agora é meu marido. Mas é sério, nós precisamos aprender isso. Porque é um tal de pessoas que elas não se desligam. A menina vem e fica falando do pai dela. Não, porque esse aqui, o marido dela é esse aqui, né? É esse aqui. Esse aqui, pedi para ele trocar de chuveiro, ele não troca de chuveiro de jeito nenhum, ele não mexe de chuveiro, mas o meu pai, chamei meu pai. Está casado com o pai? Não está. Cuida do seu marido, para de ficar ligado ao teu pai, para de achar que a sua mãe, porque a comida da minha mãe, cuida da sua mulher está dentro da sua casa, está mais perto de você. Tem que ser exemplo disso, né? Não vai maltratar teu pai e tua mãe, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você precisa ter equilíbrio no seu relacionamento familiar. Aprenda a dar valor a quem está perto de você. Cuida dos teus filhos.
Tem mulher irritada na igreja, por quê? Porque na igreja o marido dela chega, ai que bonitinho, filho dos outros. Filho dos outros. Ela fica olhando assim, ó, filho dele nem dá atenção. Trabalha no ministério infantil da igreja. Conta história para as crianças tudo, meu marido. Mas lá em casa não é capaz de contar uma história para meu filho. Cristão tem que ser exemplo de cuidado com a sua família, da sua casa, especialmente da sua casa. Entenda isso. Cuida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Cuida disso. Quantas pessoas tem lá? Quantas pessoas tem lá? 4, 5. Né? Famílias hoje são pequenas. Você não consegue olhar para essas pessoas. Cuida. Seja exemplo de cuidado com a sua família. Especialmente quem é da sua casa. Dá atenção, se previna, observa. Não deixa a coisa andar muito longe. Não deixa. Eu sempre digo assim, que imaginando que a gente está num cais, né? Perto de uma lagoa, sei lá, alguma coisa assim. O barquinho está ali. Se ele desatou aqui do cais, você vê ele ali, se você der uma pulada na água, né, dar umas 2, 3 braçadas, você pega ele. Mas se você ficar sentado ali só olhando o barquinho, sabe o que vai acontecer? Ele vai longe, já já você não pega mais ele, né? Olha para o teu filho, olha para a tua esposa, olha para o seu marido, olhe, observa antes, seja exemplo. Deus espera que o cristão seja exemplo no cuidado com a sua família. E uma terceira e última verdade que nós precisamos observar nesse texto é que negligência com a família é algo que Deus não aceita. Olha as palavras que Paulo está usando aqui. Ele diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. Mais que isso, Paulo diz, é pior que um descrente. Pior do que um descrente. As palavras de Paulo é uma forma de negação da fé. Literalmente, Paulo está dizendo assim: é do descrente pior, ou mais severo. A maior dose de maldade, ele está dizendo. É como rejeitar a Cristo. Olha a comparação que Paulo diz, que Paulo faz. Se você não cuida dos seus, você é pior que uma pessoa incrédula. E isso é sério para Deus. As pessoas estão brincando de família, brincando de casinha hoje. Não dá para ser assim. Deus não quer ver isso em nossas famílias. Observe se você está sendo negligente. Veja o que Tiago escreveu lá em Tiago 1:27. Quando Tiago diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante, a religião que Deus aceita é esta, né? Pura e imaculada. Cuidar de órfão e cuidar de viúva, cuidar de família, é isso que ele está dizendo, né? É isso que Deus aceita, é isso que Deus quer ver em nós. Lembra que o que motivou Paulo a escrever o que nós estamos refletindo aqui foram as viúvas, é o mesmo contexto, né? O que Tiago está usando aqui. Eu não sei se Paulo estava admitindo o fato de que descrente pode cuidar melhor, né? Que talvez ele visse, né? Conhecesse família descrente cuidando melhor da sua família do que um crente, né? Pode ser que tenha acontecido, mas o fato é que Paulo está chamando a atenção aqui, dizendo que se uma pessoa não cuida bem da sua família, ela manifesta ser pior do que um descrente, alguém que rejeita a fé em Cristo. Isso é muito sério. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuida. Não seja negligente com a sua família. Observa quem é a sua esposa, com quem você se casou, quem são os filhos que Deus te deu, o que Deus quer fazer por meio dessa família. Existe um livro muito precioso, não sei se você conhece, um livro chamado Casamento Sagrado, do Gary Thomas. Conhece esse livro? Alguém já leu? Não é um livro pequeno, não, é um livro grandão, sabe? Aqueles tijolão assim. Mas é um livro precioso. Estudamos já com os casais na igreja. Mas o Gary Thomas
ele parte de uma pergunta que ele faz, né? Ele diz assim: se Deus nos fez casar muito mais do que para nos fazer felizes, se Deus nos fez casar para nos tornar mais santos, já pensou nisso? Aplica isso à sua família. A sua família, você pode transformá-la num espaço de felicidade. Eu estou buscando felicidade na família. Mas experimenta tornar a tua família num espaço de santidade. Família é chão sagrado. Deus quer se manifestar por meio da sua família, na sua família. Experimenta pensar assim: essa dificuldade que eu passo é porque Deus está me tornando mais santo, né? Então, os filhos que você chama de pestinha, talvez você deveria chamar de ferramenta, não é? É uma ferramenta que Deus está usando na tua vida. Cada um tem um filho que merece, né? E Deus quer trabalhar na sua vida com esse filho aí. Aproveita isso. Busque a orientação de Deus. Deus, essa ferramenta aqui, talvez ao invés de chamar seu marido, né, de meu amor, meu bem, meu querido, chama ele de ferramenta, de instrumento de Deus, né? Acorda de manhã e fala: ô instrumento de Deus, vem cá, né? Dá um beijo nele, assim, né? Porque ele é um instrumento de Deus na sua vida. Família é espaço de santidade, não só de felicidade. O problema é que a gente começa a buscar só felicidade na família. E a gente acha sempre que o problema é o outro, não é? É o outro. A pessoa me procura para aconselhamento, nunca ela diz assim: pastor, eu estou aqui porque eu sou o problema. Não. Estou aqui porque meu marido é o problema. Casei com a pessoa errada. Né? Outro dia recebi um casal que vem e diz assim: pastor, nós resolvemos vir nós dois aqui conversar com o senhor para dizer assim que nosso casamento acabou. Eu falei: por que acabou? Não, porque a gente não se ama mais. A gente não se ama mais. Olho para ela assim, não sinto nada. Ela olha para mim e não sente nada. E não se ama mais. O que o senhor vai dizer para nós agora? Eu falei: vamos fazer assim. Vocês começam a amar agora. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu falei: não, vocês não estão entendendo. Vocês não entendem nada de amor, nada. Eu vou ensinar para vocês o que é amor. Que Deus instruiu através de Paulo que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E você vai fazer isso, tá bom? Falei para ele, né? Você vai se entregar por ela. Você vai amar essa mulher, você vai cuidar dela, você vai ligar para ela durante o dia, você vai mandar o WhatsApp para ela, aquele coraçãozinho bombando assim. Você vai dizer para ela: eu não vejo a hora de chegar em casa. Você vai cuidar dela, você vai chegar em casa, você vai ajudá-la, porque ela trabalha também, né? Então, você vai ajudar ela a fazer janta, você vai cortar cebola, você vai chorar com ela. Você vai fazer tudo por ela. Aí eu falei para ela: você também vai fazer assim. Vai cuidar dele. Ele acorda 5 da manhã. Eu falei: você vai acordar com ele 5 da manhã. Põe para despertar. Faz café para ele, né? Despede dele com um beijo bem caloroso. Manda mensagem para ele durante o dia. Quando ele chegar do trabalho, você ajuda ele para que ele possa tomar o banho rapidinho, para ele não ficar fedidinho, que você reclama, né? Que não ama mais por causa disso. Então você já dá a toalha na mão dele, põe um sabonetinho caprichado lá no banheiro, fala: meu bem, olha, vai tomar aquele banho, né? Não vai se entregar para o Datena na televisão, não. Faz isso não. Você vai lá, você vai tomar banho, eu vou ajudar você. Você vai amar esse marido. Você vai dar uma dose de amor nele. Você vai sufocar ele de amor, né? Eles ficavam me olhando com aquela cara de paisagem, né? Mas estão casados até hoje, né? Você tem que aprender a amar. Aprenda a amar. Amor não é só sentimento. Amor são escolhas, são ações que nós fazemos, atitudes que nós temos. Não seja negligente para depois chegar e dizer assim: ó,
pessoa às vezes chega no meu gabinete e diz assim: pastor, eu estou aqui porque eu sou a parte que esforça. Eu falo: eu duvido. Eu estou duvidando. Chama a outra parte que eu quero escutar a outra parte também. Duvido. Não, porque eu sou a parte que esforça. O outro não se esforça. Eu duvido, você não se esforça coisa nenhuma. Você não se esforça. Se você se esforçar, você não estaria aqui, né? Você não se esforça, você precisa aprender a se esforçar. Os dois têm que se esforçar no casamento. Os filhos têm que se esforçar para serem bons filhos, né? Os pais têm que se esforçar para serem bons pais. Temos lá o chamado encontro de papais e mamães, né? Convoca os pais da igreja, tem crianças de 0 até 12 anos, para um encontro. Vamos conversar sobre educação de filhos frequentemente, né? Porque é importante, não pode ser negligente. Tem pai e mãe, tem criança de 2 anos falando: pastor, não aguento mais, estou aguentando, não sei mais o que fazer com essa criança. Outro dia eu falei para a mamãe: você quer devolver? Você quer pôr na roda da adoção? Porque assim, você vai fazer o que com a criança, né? Você vai ter que sentar, vai ter que educar, vai ter que parar, vai ter que diminuir o ritmo, né? Não tem jeito. Mas você vai ter que cuidar, não seja negligente. Porque se for negligente, vai crescer e vai ser ruim, né? Vai ter que cuidar. Quero que você entenda assim, que negligência aos olhos de Deus é coisa séria. Coisa séria. Não ser negligente. Quem não cuida dos seus parentes, quem não cuida especialmente da sua casa, Paulo diz, está negando a fé. É pior do que um descrente. Não seja pior do que o descrente. Eu quero terminar aqui chamando a atenção de você que é homem. Homem. Nós vivemos uma geração de homens que não sabem mais ser homens. Não sabem. Eu não quero de forma alguma que você, mulher, vou pedir tua ajuda, viu, mulher? Porque senão você vai chegar em casa e vai dizer assim: ó, você ouviu o que o pastor falou lá? Gostei dele, viu? Eu não quero falar uma coisa aqui para te armar, não estou fazendo isso não, né? Estou dizendo assim, porque é sério mesmo. 80% dos problemas que eu lido com casais tem a ver com o homem. Com o homem. É ele que está falhando, né? Ele está falhando. Os homens não são líderes mais. Não sabem ser cabeça de suas famílias. Não tomam decisões. Aí vão dizer assim: Marco, também a mulher só quer mandar, né? Mas você deixa. Você deixa. E nós temos um problema com as mulheres, claro, né? Esse movimento feminista, essa influência. A mulherada quer ficar lá em cima, né? O tempo todo. Mas nós temos um problema sério. Homens que não sabem ser líderes mais. Precisamos resgatar isso. Precisamos fortalecer trabalho com homens na igreja. Precisamos reunir esses homens. Que até tem a assembleia da igreja interessante. Não sei, aqui, pastor Hugo, deve ser diferente porque é Bauru. Mas lá em Americana, acontece assim: assembleia da igreja. Vamos eleger um irmão para cuidar de uma área da igreja lá. Aí o homem ele faz assim: queria indicar a irmã. Ele indica a irmã. Quando é indicado um homem, ele fala: eu declino, né? Ele que indica a mulher, e a mulherada vai tomando conta, porque elas querem, nem sempre, porque os homens não querem assumir liderança. Isso é um problema, muito sério. Então você, homem, cuida da sua família. Olhe para Gênesis, veja o que aconteceu lá. Reflita comigo, né? Reflita comigo. Deus criou o homem primeiro, uma questão mais didática do que qualquer coisa, né? Podia ter criado homem e mulher de uma vez só, assim, também no salar de dedos. Mas Deus cria o homem do pó da terra, só para dizer que ele tem ligações com a terra. É mais didático do que necessário, né? Deus cria também a mulher através do homem, podia ter criado o pó da terra também. Tinha acabado o pó? Aconteceu, né? Não, mas é uma questão didática. Por que Deus cria a mulher de outra coisa? Acabou o pó? Não. É porque Deus queria só ensinar, Ele quer ensinar com isso, né? Entenda, né? Deus queria ensinar que essa mulher vem do homem, ela é auxiliadora dele. E aí então Deus faz tudo isso belo, bonito, um jardim bonito, coloca os dois para morar lá. Aí aparece a serpente, né? O diabo. Aí eu pergunto para você assim, ó, quem que deixou se levar pela conversa da serpente? Foi a mulher. Não, pode falar sem medo, tá? Não vai ter prova no final, não. A mulher, né?
Quem que pegou do fruto e comeu? Foi a mulher. Quem que pegou do fruto que comeu e deu para o Adão experimentar? Foi a mulher. Mas quando Deus vem, ele diz assim: Eva, onde estás? Foi isso que aconteceu? Não. Por isso, presta atenção, não cochila não, homem. Olha para mim aqui. Presta atenção numa coisa. A sua mulher pode fazer um monte de coisa errada na vida dela, mas quando Deus vier conversar, o papo dele é com você. É com você. Deus quer falar com você. Você é responsável pela sua família. Você é sacerdote do teu lar. Você precisa responder por ela. Então, negligência na família precisa ser algo que os homens precisam abraçar, dizer: olha, não podemos ser negligentes, de jeito nenhum. Porque Deus quer conversar com você. Deus quer que você assuma a sua família. Deus quer que você traga a sua família para a igreja, não é? Que é uma vergonha. E a mulher tem que falar: vamos bem, já deu a hora do culto. Faça isso, né? Não faça isso, né? Ah, bem, vai você hoje, né? Eu vou ficar em casa. Aí o marido empurra a mulher para a igreja, empurra as crianças para a igreja. Se precisar, eu levo, né? Não faça isso. Isso é negligência com a família. O filho vem falar com ele e diz assim: fala com a tua mãe. O que a tua mãe falou? Não faça isso. Fale você. Seu filho tem que ouvir a sua voz, o seu não. E se disser um não, sustenta esse não, ainda que a tua Eva vai lá e diz sim. Eu disse não e pronto, né? Mas assuma a sua família. Não seja negligente com a sua família, que isso é coisa séria diante de Deus. Amém? Consegue entender tudo isso? Só quero deixar essas duas perguntas para você pensar. Você está cuidando bem da sua família? Está cuidando? Tenha coragem hoje de dizer, às vezes sentar com teu filho e dizer: filho, eu estou cuidando bem de você? Você me acha um bom pai? Uma boa mãe? Pergunta para o seu filho. Deixa ele fazer a avaliação, né? Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, o Google fica atrás da gente, não fica? Se você passar muito devagar perto de um estabelecimento, o Google já te manda uma mensagem dizendo: o que você achou desse lugar? 5 estrelinhas, 4 estrelinhas, 3 estrelinhas, 2 estrelinhas, 1 estrelinha. Faz isso com a sua família. Olha para o teu marido e fala assim: meu bem, quanta estrelinha você dá para mim? Estou cuidando bem? Né? Pergunta para a sua mulher. Peça para que ela te avalie, né? Tenha coragem de fazer isso, né? Eu pergunto: sua família está sofrendo por sua causa? É você que está fazendo a sua família sofrer? Famílias que fazem diferença no mundo são aquelas bem cuidadas, que vivem unidas, têm relações bem fortalecidas, porque cada um está fazendo o seu papel, entendendo a necessidade de cuidar, porque Deus nos tem chamado para isso. Amém? Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Ó Deus bondoso, como nós cantamos antes aqui, o Senhor é o Deus que não se cansa de amar, e o Senhor nos ama, apesar das fraquezas que nós temos. O Senhor ama as nossas famílias, e ó Deus, eu te peço, olha por nós mais uma vez, nos ajuda, ó Deus, com a tua graça, para que possamos, ó Deus, cuidar bem de nossas famílias. Obrigado, ó Deus, por esse entendimento tão claro que o Senhor nos traz nessa noite aqui, de que nossas famílias precisam de cuidado, de que se nós somos cristãos, nós precisamos ser exemplos desse cuidado, de que se nós estamos negligenciando isso é algo muito sério diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos nos arrepender das coisas erradas que fazemos, da falta de um olhar mais preventivo para a nossa família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesta noite a identificar aonde podemos melhorar e como, ó Deus, nós podemos
de novo abraçar nossa família, perdoar os pecados já cometidos, começar novamente, para que este congresso que essa igreja está realizando aqui não seja tão somente mais uma atividade, mas seja uma oportunidade de mudança para cada um de nós. Nos abençoa, Deus, nós precisamos do Senhor, para que aquilo que nós ouvimos nessa noite, efetivamente, se transforme em princípios, em valores, no nosso dia a dia. Oramos por isso, ó Deus, e o fazemos, em nome e por amor a Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, tem minhas redes sociais ali, me siga lá, vai ser um prazer poder interagir com você também, viu? Deus abençoe os irmãos.